Olá, gente. Boa tarde, bom dia, boa noite. Tudo bem com vocês? Mais uma vez estamos aqui para dar continuidade à nossa disciplina Português Aplicado. Comigo, a professora Iara. Gente, dando continuidade ao assunto do primeiro sábado de aula que tivemos, vamos continuar falando sobre textos. Tá? Dessa vez, a gente vai conhecer um pouquinho sobre a estrutura textual. O que é a estrutura textual? O que é estruturar um texto? Estruturar um texto corretamente vai extrair mais resultados da sua audiência, além de deixar os leitores muito mais satisfeitos e engajados com suas publicações. O que isso quer dizer, professora? Quer dizer que, quando um texto é bem feito, é bem paragrafado, é bem elaborado, ele atrai a atenção de quem o lê, ou seja, ele atrai a atenção do leitor. O que é um bom texto para você? Bom, um texto tem como função comunicar um assunto, e essa comunicação só é bem-sucedida se o leitor consegue entender perfeitamente a mensagem. Um bom texto é aquele em que a comunicação acontece sem ruídos, e o segredo para alcançar esse sucesso está na estrutura textual. A estrutura textual é formada por vários fatores, sendo os principais a coesão e a coerência. Foi o que a gente estudou na primeira aula, no sábado passado, mas que agora vamos dar continuidade, certo? Daqui a pouquinho a gente fala mais um pouquinho sobre coerência e coesão. São elas, a coerência e a coesão, responsáveis pela compreensão plena de um texto. Conheça no slide à frente, quais elementos formadores da estrutura textual e por que você precisa entendê-lo. Só que antes de eu passar para o seguinte slide, eu quero só mostrar para vocês nesse daqui. Observem. Se você vai fazer digamos, mini projeto, o primeiro parágrafo é o quê? A introdução que você vai fazer. A introdução daquele mini projeto, daquele mini artigo. O segundo, terceiro e o quarto parágrafo, nós vamos trabalhar o desenvolvimento como um todo. E no quinto parágrafo, a gente faz a culminância, ou seja, a conclusão deste trabalho. O erro aqui, pessoal, nesse exemplo que a gente acabou de ver, foi a repetição desnecessária que torna a leitura incômoda. Perceba como é possível tornar esse exemplo mais agradável. Aí na página 19, ele tem o exemplo bem mais agradável, onde diz assim: Mariana viajou para o Rio de Janeiro nas férias e fez novos amigos por lá. Vocês perceberam que essa frase foi bem mais atraente para a gente ler? Bem melhor, não é? A única mudança que foi feita foi dar concordância e ritmo à oração, ou seja, à frase, eliminando a quebra que a repetição causava, tá? Quer dizer que algo está bem próximo do horário marcado ou esperado para acontecer, não necessariamente atrasado. Por isso, no exemplo acima, o leitor fica sem saber se Henrique se atrasava frequentemente ou apenas chegava sem nenhuma antecedência. Vocês entenderam? Além das orações, não podemos negligenciar a conexão entre os parágrafos e a ligação do título com o conteúdo. Um texto de título 5, Dicas para livrar a sua casa dos mosquitos. Deve ensinar 5 formas de espantar os mosquitos e não uma receita de bolo de milho, por exemplo. Aqui nesse slidezinho que eu fiz para vocês. Diz assim: você bateu no colega da escola hoje? Já disse que isso não se faz. Então, esse balãozinho, ele está bem coerente, bem explicado. É o pai explicando para o filho. No segundo balão, diz assim: eu te avisei, menino. Ou seja, ele foi bem claro ao dizer que não podia bater no colega da escola. E
além dessa clareza que ele disse, ele ainda fez uma jura. Qual foi essa jura? Que foi pegar ele de taca. E realmente pegou, tá? Então, a coerência é isso, pessoal. É o encadeamento de ideias dentro de um... Vou falar um pouquinho sobre a intencionalidade. Intencionabilidade. Isso remete o que para vocês? Esse nome quer dizer o que para vocês? Traz a ideia de quê? De intenção. Todo texto tem uma intenção, um propósito. E qual é essa intenção, esse propósito? De convencer, de educar, de informar, contar uma história, sucintar uma discussão. E isso a gente chama de quê? De intencionalidade. Tudo aquilo que o autor deseja expressar para o leitor por meio de um texto, tá? Eu tenho a intenção de passar esse conteúdo para vocês. Vamos falar um pouquinho sobre a aceitabilidade também. Essa aceitabilidade, ela é bem interessante, tá? Em contrapartida do receptor para compreender o texto. A aceitabilidade, ela possui interpretação, ativação dos conhecimentos de mundo compartilhados da língua. Por outro lado, a aceitabilidade é o papel do leitor, ou seja, o papel de quem está lendo aquele texto, o papel de quem os vê, os aprecia, para poder buscar um entendimento mais claro, mais sucinto. Antes de começar a leitura, todo leitor cria uma expectativa. Olha só que verdade, né, pessoal? Quando a gente vai ler um texto, algo assim que nos chame a atenção, a gente cria logo aquela expectativa de querer saber o que está escrito, né? Sobre o que há no texto. Ou seja, ele busca entender o que está escrito, no mínimo, antes de tirar qualquer lição ou aprendizado do conteúdo. É comum, por exemplo, que alguns textos sejam interpretados diferentemente do que foi pensado pelo autor. Em grande parte das vezes, isso se deve a problemas na estrutura textual, na coesão e na coerência das ideias. Entender essa relação entre a intenção e a aceitação é muito importante para um produtor de conteúdo web, que é o quê? Que é o pilar central de uma estratégia de marketing, de conteúdo e de aceitação da persona, a identificação dela com os textos. Se a intenção do texto não atinge o leitor, a própria existência do material se torna inútil. Resumindo, quando um texto não é atraente, tanto faz ele existir como não. Quem realmente gosta de ler, quem realmente gosta de se informar, não será atraído nem um pouquinho por um texto que não tenha nem coesão, nem coerência, que não tenha encadeamento de ideias. Só dando continuidade à intencionalidade, nós vamos falar um pouquinho dessa mesma intencionalidade na língua publicitária, que ela é demarcada por alguns recursos estilísticos e até mesmo alguns desvios, tá? Bem na página 22 diz assim: é muito fácil encontrar exemplos de intencionalidade na linguagem publicitária. Isso pela sua própria natureza e construção. Publicitários escrevem textos que utilizam recursos estilísticos nem sempre formalmente corretos para determinar a intenção de um discurso, ou seja, chamar a atenção do público que ele marcou para ler aquele texto. A intencionalidade está presente, por exemplo, em slogans como "Vem pra caixa, você também, vem". Vocês lembram, pessoal, dessa propaganda? Ali é um texto intencional. Quem fez, quem criou, quer porque quer chamar a atenção do leitor. Tem também aquela outra propaganda da Coca-Cola, do Itaú, dos produtos Seara. Enfim, é uma gama de propagandas, de textos intencionais que a gente até se perde. Olha só. Esse slogan, essa pequena frase foi criada justamente para chamar
a atenção do leitor. Eu acho que é tão forte um texto intencional que ele penetra na nossa cabeça, penetra no nosso cérebro, na nossa mente, que lá ele fica impregnado. Não tem quem não saiba o slogan da Caixa, esse refrãozinho da Caixa. Vem pra Caixa, você também, vem, né? Um outro exemplo aqui bem claro que eu posso dar são de músicas. A música, quando está no auge, ela fica impregnada também na nossa mente, que damos voltinhas aqui e acolá, e a música vem na nossa mente. Eu vou dar um exemplo para vocês de quando o Cristiano Araújo sofreu aquele acidente que desencarnou. Era o que tinha na boca do povo, era o que eu tenho para hoje, é saudade. Ali foi aquela música foi feita na intenção de dizer para alguém, de passar para alguém que ele estava com saudade. E infelizmente ela foi lembrada pelos fãs dele quando ele faleceu. Um outro exemplo também bem claro que eu tenho é o Caneta Azul. Nossa Senhora, eu acho que não tem esse balsense ou de outras cidades que não saiba Caneta Azul, Azul Caneta, né? Então é isso, gente. O que o texto intencional passa é a intenção mesmo de prender o espectador àquele vínculo que está passando. Fatores da aceitabilidade textual. Existe a situacionalidade. Ela diz o quê? Diz respeito aos elementos responsáveis pela pertinência e relevância do texto quanto ao contexto que ocorre. Ela é também a adequação do texto à situação sociocomunicativa. É o fator que cuida da pertinência do texto. Toda produção textual, ela precisa estar situada em um contexto, em um ambiente, sob pena de prejudicar o entendimento da mensagem. Você pode situar seu texto de duas formas. A primeira é a da situação para o texto, que significa adequar um dado cenário à sua produção, como um contexto histórico ou o exato momento em que o leitor vai interagir com o seu texto. Aí aqui nós temos exemplos. Hoje você é quem manda. Falou, tá falado. Não tem discussão. Para uma pessoa não familiarizada, a censura praticada durante os anos da ditadura no Brasil, os versos da música Apesar de Você, de Chico Buarque, podem falar sobre uma desavença qualquer entre duas pessoas, como uma briga de casal. Vocês estão vendo, então, é a situação do momento que cria o texto em evidência. A intertextualidade é uma espécie de conversa entre textos, o que eu acabei de falar para vocês. Esta interação pode aparecer explicitamente diante do leitor ou estar em uma camada subentendida nos mais diferentes gêneros textuais. Para compreender a presença deste mecanismo em um texto, é necessário que a pessoa detenha uma experiência de mundo e um nível cultural significativo. Ou seja, não basta você apenas saber ler. Você tem que ter experiência de mundo. E para ter experiência de mundo, professora, como é que eu faço? Se eu sou daqui mesmo de Balsas, o que é que você faz? Você lê jornais, revistas, livros, artigos, assiste jornal, interage sobre o noticiário mundial, que isso se torna um conhecimento de mundo. Aí é onde a gente trabalha a intertextualidade e a situacionalidade, tá bom, gente? Vamos aqui nesses exemplos sobre a intertextualidade. Vejam bem, para entender o que é um conceito de intertextualidade, um exemplo divertido. Aqui a gente tem uns exemplos divertidos que a gente usa até no dia a dia. O jogo do não confunda. Não confunda bife à milanesa com bife ali na mesa. E tem pessoas que fazem essa troca.
Por quê? Porque acha engraçado, porque acha elegante, porque quer chamar a atenção de outras pessoas. Não confunda conhaque de alcatrão com catraca de canhão. Não confunda força da opinião pública com a opinião da força pública. Vou dar um exemplo aqui nessa última frasezinha. Eu não sei se vocês gostam de assistir o episódio do Chaves. Geralmente, quem faz essa troca é o seu Madruga. Você tem barriga, senhor Razão. E eu acho muito engraçado aquilo ali, porque de alguma forma a gente também aprende com essas trocas, com aquelas trocas que o personagem do seu Madruga faz, tá? Observem a intextualidade nos exemplos abaixo. Esse exemplo aqui que eu coloquei, digamos que é uma paródia, uma inversão de letras. Elvis Presley, que estás no céu, muito escutado, seja Bill Haley. Venha a nós o Chuck Berry, seja feito o barulho à vontade. E não deixeis cair o volume do som, 102,1 de estação, mas livrai-me do axé. Amém. Tirem os olhos dessa frasezinha ao lado. Descobriram o que ele quis dizer? Descobriram o que existe nessa intertextualidade? Esse texto é uma propaganda que o criador fez para homenagear o Elvis Presley, tá? Vejam que aí é o Pai Nosso. O autor fez o quê? Ele construiu o seu texto a partir da oração do Pai Nosso. Podemos dizer que é mesmo uma paródia, porque a gente vê uma música e somos capazes, sim, de transformar ela no que a gente quer. A informatividade. Quando eu falo informatividade, pessoal, esse nome remete a alguma coisa para vocês? Eu creio que sim. A informatividade nada mais é do que informação. Vamos lá. Leitores apreciam textos pouco previsíveis, que trazem muitas informações dadas, descobertas e aprendizados. Chamamos esse fator de informatividade e tanto a falta quanto o excesso de informatividade prejudica a aceitação de um texto. Devemos ter cuidado ao informarmos alguma coisa. Não devemos colocar informação demais e nem informação de menos. Temos que colocar na medida certa. Por que, professora, na medida certa? Para o leitor, para aquela pessoa que está visualizando, não achar um texto, mais uma vez, enfadonho, chato de se ler, que aí a pessoa nem vontade de ler tem. Estrutura textual na redação web. Eu tenho esse exemplo aqui para vocês, que é mais ou menos um trabalho que eu vou pedir para vocês fazerem para mim, que será a extração da nossa primeira nota dessa disciplina. Primeiramente, quando nós vamos fazer um trabalho, a gente tem a introdução, o argumento 1 e 2, que é a mesma coisa de parágrafos, e, por fim, a culminância. Eu já havia explicado para vocês lá no slide anterior. Eu só coloquei mais esse slide para vocês terem mais uma ideia e não se perderem tanto, tá? Aí aqui, de fato, está a estrutura física de um texto. A introdução. A introdução é o quê? Ela tem o objetivo de quê? De apresentar a tese a ser defendida de modo claro, sem argumentar, e possui de 4 a 6 linhas. Aí eu vou lá para o desenvolvimento quando eu termino a introdução. Esse desenvolvimento ele possui de 2 a 3 parágrafos ou mais, dependendo do que você vai desenvolver. E qual é o objetivo dele, professora? É apresentar os argumentos, opiniões, contra-argumentos e exemplos. E, por fim, eu vou lá para a culminância, que é a mesma conclusão. Possui de 5 a 7 linhas e tem o objetivo de quê? De fazer uma amarra no trabalho, de realmente culminar o trabalho, dizer o que eu quis fazer
com esse trabalho que eu estava produzindo. Tanto que o objetivo dele é apontar uma solução viável para o problema, exposto na introdução, viram? E discutido no desenvolvimento, tá bom, gente? A nossa atividadezinha. Sempre que eu termino uma aula, eu tenho, ou até mesmo no meio da aula, eu tenho uma atividade. Para quê, professor, essa atividade? Para me medir o grau de entendimento de vocês, tá bom, gente? A atividade que eu quero, ela é em dupla. Vocês vão construir um mini artigo para mim. Esse mini artigo, ele vai ser a extração da nossa primeira nota da disciplina de língua portuguesa. Como é que eu quero esse artigo? Eu quero esse artigo de mais ou menos umas 10 laudas, umas 10 folhas. Eu quero com um título. Primeiramente, eu quero com a capinha, contendo o nome da escola, o nome de vocês, tudo certinho. Depois, eu quero a introdução. Logo a seguir, o desenvolvimento e, por último, a conclusão. Então, ele vai ser, no mínimo, umas 10 laudas, umas 10 folhas. E eu quero que vocês criem um tema. Podem pesquisar, podem buscar, podem criar da cabeça de vocês esse tema, porque é interessante que todo o trabalho, seja ele de cunho acadêmico, ou mesmo em curso profissionalizante, em curso técnico, ele tem que ter um tema. E vocês podem escolher esse tema, pessoal, voltado para o curso de vocês. Algo que tenha a ver com a enfermagem. Ele é para ser entregue, o grupo A vai estar comigo amanhã. Perdão, o grupo B vai estar comigo amanhã. E o grupo A vai estar em casa. Então, o grupo B vai começar a elaboração desse trabalho amanhã em sala de aula. Esse foi o motivo de eu ter pedido o material para vocês. E vai ser entregue no próximo sábado. E para finalizar a nossa videoaula de hoje, eu pesquisei e achei super interessante essa mensagem. Nada é mais bonito do que agradecer. Perceber que Deus nos presenteia todos os dias é saber o quão a vida é maravilhosa. Independente dos nãos, dos acasos e dos tropeços, independente de tudo que atrapalha o nosso riso, agradecer. É só uma questão de percepção. Olhar ao redor e perceber os detalhes divinos que Ele coloca no nosso caminho, reconhecer os milagres diários e entender que a gente pode sim ser feliz o tempo todo com tudo que a gente já tem. Nós devemos viver por amor. E esse texto, essa frase é de Mona Lisa Macedo. E eu faço das palavras desse texto as minhas e dedico especialmente a vocês. Independente de qualquer coisa, independente dos tropeços e dos acasos, vamos agradecer, pessoal. Vamos agradecer a Deus pela nossa família, nossa vida, nossa existência, por estarmos nesse mundo, por termos um teto, por termos comida em casa e principalmente, agradecer, tá? Desde já, mais uma vez, eu agradeço a vocês pela atenção, pelo carinho, pela dedicação que vocês têm nas aulas. É muito bom, é maravilhoso e vocês com certeza não se arrependerão e serão profissionais nota 1000. Beijo, tchau, tchau.